Pronto. Então, vamos lá. Muito boa tarde, então, a todos que estão aqui presentes. Uma saudação muito especial, então, aos convidados, autores dos livros, né, que aqui estão sendo lançados. É um prazer imenso mediar a primeira sessão de lançamento de livros do 6º Encontro Luso Brasileiro de Conservação. Foi e está sendo, como eu falava há pouco, né, um grande desafio organizar esse evento. Eu gostaria de deixar aqui registrado o esforço hercúleo da nossa colega, a professora Silvana Bojanowski, né, que coordena o 6º Encontro Luso Brasileiro de Conservação e Restauração, mesmo ela não estando aqui presente, né, porque ela está mediando um outro evento paralelo, né, que acontece nesse mesmo horário, mas eu acho importante que seja reconhecido o fato de que grande parte do mérito pelo sucesso dessa edição, né, que é um dos principais eventos na área de conservação que nós temos, que esse mérito é muito da professora Silvana, né? Parabéns, então, obrigada a ela, que tão generosamente coordenou a equipe que tornou esse evento uma realidade. Virtual, mas uma realidade, né? Eu informo inicialmente que todos podem interagir aqui no chat, bate-papo, inclusive podem, ao longo das apresentações, já registrar suas perguntas, para que, ao final, dentro do possível, eu possa conduzir os questionamentos aos autores, né? E eu vou sugerir a seguinte dinâmica. Só antes disso, peço que todos fiquem atentos, o pessoal que é ouvinte, a manterem seus microfones desligados, né? Abrir o microfone somente quando forem fazer as perguntas lá no final de todas as apresentações, e os membros que vão apresentar, então, da mesa, que vão apresentar seus livros nesse lançamento, que o façam quando, então, forem chamados, ok? Eu vou sugerir, então, a dinâmica da seguinte forma. Eu vou apresentar o autor, esse autor terá até 10 minutos para realizar sua fala, tá? E após todos concluírem, a gente abre para as perguntas, ok? Pode ser assim? As perguntas podem ser feitas acenando a mão ao final de todas as falas, ou podem ser lançadas no bate-papo a qualquer tempo, como eu informei há pouco. O bate-papo fica no centro, se vocês passarem o mouse, lá no centro da janela está o íconezinho do bate-papo. E o de levantar a mão fica mais ao final, certo? Dito isso, então, vamos passar para o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos, né? Eu convido já, inicialmente, então, o professor Dr. Flávio Carsaladi a ser o primeiro autor a nos agraciar com a sua fala. Flávio Carsaladi é doutor pela Universidade Federal da Bahia, é professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, foi presidente do IEPH de Minas e do Instituto de Arquitetos do Brasil de Minas, secretário municipal de Administração Urbana Regional Pampulha da Prefeitura de Belo Horizonte, diretor da editora UFMG, bolsista Produtividade e Pesquisa do CNPq e atua principalmente nos temas projetos arquitetônicos e urbanísticos, patrimônio cultural e ensino de arquitetura. O livro que está sendo lançado neste evento, da qual o professor Flávio é o tradutor, coordenador, né? É a Teoria Contemporânea da Restauração, tradução de Teoria Contemporânea de la Restauración de Salvador Muñoz Viñas. Esteja à vontade, professor, quando quiser, a palavra é sua. Bom, minha saudação a todos os participantes do evento, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, e é um lançamento inusitado, porque eu não sou o autor, e o livro já é um livro bastante conhecido aí do público da conservação e da restauração, né? Mas como é um livro muito revigorante e ainda muito presente, eu acho que faz todo sentido participar de um lançamento. As ideias, embora já tenham sido lançadas há algum tempo, elas estão cada vez mais tidas. E isso talvez tenha sido o motivo que a gente, na editora da UFMG, resolveu fazer a tradução do livro. Eu vou apresentá-lo aqui para vocês, né?
Essa é a capa do livro, que está à venda por R$ 65,00 no site da editora da UFMG. A ideia de traduzir esse livro vem muito da sua atualidade, né? Embora a edição original espanhola é de 2003, quer dizer, já fazem quase 20 anos. Mas, no entanto, o que eu, inclusive, falo na apresentação do livro, é um livro que tem livros que ficam na estante, mas aguardando o momento de se apresentarem, e tem livros que ficam em cima das mesas, né? Aqueles que ficam na estante, a vez deles sempre chega, não tem dúvida que ela sempre chega. Mas o Teoria Contemporânea da Restauração é um livro que tem frequentado não só as estantes, mas os birôs mesmo dos pesquisadores, né? Eu faço um paralelo também com o livro do Riegel, né? que é de 1907, né? E que é um livro que também hoje, né? Com mais de um século depois, ele está também na mesa dos pesquisadores o tempo todo. E com o livro clássico do Brand, A Teoria da Restauração. Ou seja, a gente tem aqui uma tríade que é muito importante quando a gente discute a teoria da conservação e do restauro. Então, é um livro, assim, eu acho que a grande importância, talvez, do Teoria Contemporânea da Restauração seja o esforço de sistematização que o professor Munhoz Vinhas fez sobre diversos teóricos que vêm publicando, né, desde sempre, especialmente no final do século passado e nesse século, né, que encontram alguns momentos na teoria clássica da restauração em que eles sentem que existe algum paradoxo ou que existe algum limite ali, né? Então, a intenção do Munhoz Vinhas foi exatamente fazer uma sistematização, e ele organiza com muita propriedade essa sistematização. Eu acho que esse é o grande valor do livro, ele se colocar como auxiliar importante na renovação epistemológica da conservação e do restauro, tarefa que eu reputo como urgente e indispensável. Nós todos, cada um no seu birô, cada um no seu ateliê, temos trabalhado e dado a nossa contribuição para essa renovação epistemológica. Mas eu acho que o arcabouço teórico que o Vinhas traz é fundamental. Até porque ele também supera, né, a questão do restauro como ciência ou filosofia e mostra a dimensão ética e social do restauro, que é um tema que nós estamos discutindo cada vez mais, diria até nesses últimos dias, né? E que eu acredito que também tenha sido debatido e venha sido debatendo o tempo todo aí no próprio evento, no sexto encontro de conservação e restauração. Então, eu espero que a gente possa contribuir para aqueles que têm dificuldade com a língua espanhola e trazer também esse fôlego novo aí no exame das ideias do professor Munhoz Vinhas, que continuam sempre atuais e sempre presentes. Fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Flávio. Foi um prazer ouvi-lo. Esse é um livro que eu tenho um apreço todo especial, né? Eu sou leitora já do Salvador Munhoz Vinhas já de um bom tempo, né? Desde 2004, 2005, por aí, quando eu conheci o livro, né? Mas então, ouviremos agora, vamos deixar as perguntas, os comentários para o final. Ouviremos agora a professora a doutora Virgínia Costa. Virgínia Costa é doutora em Ciência dos Materiais pela TU de Berlim, engenheira metalúrgica especializada em conservação do patrimônio histórico e cultural metálico, é professora aposentada da Escola de Engenharias da URGS, lecionou 15 anos no Institut National du Patrimoine, Paris, perdoem meu parco francês, realizou oficinas sobre conservação de metais em diversos países, foi consultora independente para diversas instituições, Museu du Louvre, Paris, Kunsthistorisches Museum, Viena,
English Heritage, de Londres, Museu Paulista e Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Bolsista convidada do ICROM, em Roma, e do Getty Museum, em Los Angeles, publicou inúmeros artigos sobre caracterização, tratamento e conservação preventiva de metais e um livro, Modern Metals in Cultural Heritage, pelo Getty Conservation Institute, em 2019. Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora doutora Virginia Costa, que lança aqui também o seu livro Modern Metals in Cultural Heritage, Understanding and Characterization. O espaço é seu, professora Virginia. Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar minha tela, que eu vou mostrar umas figurinhas. Fique à vontade. Abaixo... O anfitrião desativou o compartilhamento de tela, está escrito. É que tá, isso deve estar... É que tu vai ter que... Eu vou te autorizar. Uhum. Opções de compartilhamento. Eu vou abrir aqui para todos os participantes, tá? Aí a professora... sim, já consegui. Perfeito? Tá bom, né? Vocês estão vendo? Maravilha, tudo tranquilo. Deixa eu colocar aqui. Então, eu resolvi mostrar para vocês o livro, tá? A capa dele é essa aí. Ele foi publicado pelo Getty Conservation Institute em 2019. Foi fruto, eu fui bolsista lá em 2012 ou 13, e aí a gente começou a conversar sobre a necessidade deste livro, mais ou menos em função, aqui é um exemplo, é um monumento aqui de Porto Alegre, um monumento aos açorianos, que é feito de aço dito patinável, e quando a gente não conhece os materiais, a gente pode pensar assim, está enferrujado, vamos limpar. Vamos tirar toda a ferrugem, vamos limpar. Será que a gente deve fazer isso ou não? Como saber? Então, essa é uma grande questão. E aí, voltando um pouco, a gente viu que metal é assim, o que se conhecia como metal até pouco tempo atrás é ferro, cobre, zinco, aqueles tradicionais, prata, estanho, ouro, né? Chumbo, e sendo que mais da metade, a grande maioria dessa tabela periódica aí é constituída por metais. Existe muito mais metais do que esses, e quando a gente entra, principalmente quando se vai no museu, a gente vê na fichinha metal, em tudo, Museu MoMA, qualquer um, Louvre, metal. Então, a gente viu que tinha muito pouca coisa, que, por exemplo, aqui os bichos da Lygia Clark, que são feitos de ligas de alumínio, a maioria. Aqui a Anish Kapoor, que essa obra é feita em aço inoxidável, ou aqui o Museu Guggenheim, em Bilbao, feito em liga de titânio, e não se conhece nada, não tem nada sobre isso. Tem literatura técnica, é claro, mas não em conservação, né? E fica muito difícil, ela é muito vasta, a literatura técnica. Então, a proposta foi de escrever esse livro para facilitar essa compreensão de um ponto de vista de alguém que viveu os dois lados, digamos, né? Então, eu dividi em 3 partes. A primeira parte mais fundamental de propriedades, caracterização. A segunda parte, as ligas metálicas propriamente dita, em que entram alumínio, que se faz aviões, latinhas, ligas de cobre, que se tem diversas esculturas, né? Aços inoxidáveis também, que estão sendo bastante usados, como o próprio Anish Kapoor e outros, o Max Bill, ligas de titânio, aços que se diz patináveis, ou conhecidos como Corten, e ligas de zinco bastante usadas, porque elas são de fácil fundição, para fazer pequenos objetos. E depois a terceira parte de revestimentos de superfície. Então, aquelas que a gente às vezes não sabe o que tem por trás, parece ouro, mas não é, né? Então, para explicar um pouco os fundamentos desses materiais, tá? Então, essa primeira parte, metais e ligas, eu vou dar um exemplo rápido de cada, estrutura e propriedades, tá? Então, eu procurei mostrar que eu selecionei algumas figuras que foram feitas especificamente para o livro, mostrando como é que se solidificam os metais, né?
Não sei por que está abrindo duas ao mesmo tempo. Como eles são laminados, a estrutura que eles ficam, e como isso, eu não estou conseguindo controlar bem, mas enfim. E como isso influi nas propriedades mecânicas. Tipo assim, um vai quebrar, esse aqui quebraria como uma tampa de bueiro, um material frágil, e esse aqui se entortaria como um para-choque de carro. Parece muito técnico, mas gráficos... tá muito... Gráficos desse tipo foram usados, desse aqui, foram usados para restaurar uma escultura do pensador na Holanda, que tinha sido atacada, tá? E tinha sido cerrada e tal. Depois, na parte de deterioração, também os fundamentos aqui de nobreza dos materiais, né? Materiais mais nobres, que se conservam melhor, outros não, tipos de problemas de corrosão, então tudo com gráficos adaptados e caracterização, que essa para mim é uma palavra-chave, assim, como se pode ter uma ideia, que é uma liga de alumínio, ela tem mais ou menos essa cor, os produtos de corrosão dela podem ser de tais cores, né? Recebe tipos de tratamento de superfície. Aqui, por exemplo, ligas de zinco, tá? É um cinza mais escuro. Eles muitas vezes são fundidos e são baratos. Então a gente já sabe se é um objeto tipo aquelas Torre Eiffel de souvenir, né? Ou coisas do gênero, que deve ser. Então, que dão uma indicação para a gente do material antes de partir para a análise. Na segunda parte, então, das ligas metálicas, que são essas que eu já tinha nomeado antes, que estão aqui em cima, eu abordei cada uma delas quanto à metalurgia, que aqui eu mostro rapidamente, acho que eu tenho que fazer por aqui. Aqui é um exemplo do cobre, tá? Então, as ligas que a gente conhece como latão, que são cobre e zinco, aqui o átomo do zinco junto com o átomo do cobre, ele é parecido, mesmo tamanho, aqui seria o estanho. Tipos de liga, se a gente quer resistência à corrosão, a gente liga o cobre com alumínio, com níquel, etc. Se a gente quer cor, brincar com a cor do cobre entre o vermelho e o branco, a gente usa estanho, usa zinco, níquel. Então, essa seria a parte da cozinha, da metalurgia. Depois, tem diversas tabelas também de designação e de propriedades, por exemplo, latões, tem esse tipo vermelho, amarelo, os bronzes, então, ligas de que são elementos que eu acho importantíssimo se conhecer antes de partir para uma intervenção. Aqui também tipos de pátinas que pode se obter, dependendo do tipo de liga, se é cobre puro, se é latão, o latão vermelho ou o latão esse do cartridge, que é mais amarelado, né? Dependendo do tipo de solução que se usa. Em deterioração, tem aqui como exemplo, eu trouxe esses aços patináveis que eu mostrei antes da escultura, né? Que eles são aços que eles se corroem, mas essa camada aqui de corrosão, ela é estável, porque ela é rica em cromo, ela não se corrói como o ferro comum. Isso leva muito, muito tempo para se estabilizar, digamos, né? Dependendo também das condições ambientais, e é um problema recorrente que as pessoas, como aqui no Parque de Esculturas, aqui em Porto Alegre, colocaram essa obra do Amílcar de Castro direto em cima da grama. Ela estava em cima antes, 40 anos atrás. Agora vocês estão vendo que ela está parcialmente enterrada. E esse tipo de aço, essa camada aqui não é estável se ela estiver enterrada. Ela corrói que nem um aço comum. Então, eu cavoquei um pouquinho ali e realmente está corroendo muito. Então, é um desconhecimento do material que leva a esse erro. Enfim. E depois, na parte de caracterização também, aí para cada liga tem algum exemplo de algumas pistas, algumas dicas de como reconhecer as ligas em função do aqui, se o objeto foi fundido, deve ser essa liga, e tiver uma cor dourado, bronze, deve ser essa liga aqui, que tem a composição exata. Se for uma chapa, ela deve ser um outro tipo de liga, né? Então, para situar a pessoa, no caso, quando se vê numa determinada situação.
A parte 3, então, com revestimentos de superfície, aí eu abordei revestimentos metálicos, como eletrólise, o hot dip, e conversão, como anotização e fosfatização, também tentando dar sempre algumas, assim, se o objeto, a peça, era usada para resistência à abrasão, contato, assim, a fricção, então provavelmente aquele revestimento branco que se está vendo, ele é de cromo, ele não é de níquel, ele não é de prata, ele não é de estanho, que os outros materiais desgastam muito facilmente, tá? O cromo não. Se for para ser soldado, então ele vai ser de cádmio, ele vai ser, enfim, já dando umas pistas também, né, nessa parte. Aqui alguns exemplos da eletrólise, não sei se alguns de vocês todos conhecem esse processo, uma solução aquosa, tem um cátodo, um ânodo, e que se deposita uma camada, aqui no caso de cobre, sobre um eletrodo. Então isso se encontra, por exemplo, em instrumentos musicais. Aqui é um saxofone do Adolfo Sax, do Museu da Música, que eu trabalhei lá em Paris, e aqui é um corte transversal, em que se vê, não cortamos o saxofone, tiramos um parafuso e polimos a ponta do parafuso, e aí se olhou na seção transversal essa ponta. Então pode-se ver que essa parte aqui é a liga de latão, ele é feito de latão, ele tem uma camadinha aqui de prata e depois uma camada de ouro em alguns lugares, ou vice-versa, dependendo da localização. Um outro exemplo é aqui do Museu Paulista, também foi uma coleção de brinquedos com a qual eu trabalhei caracterizando esse bonde, a gente fazendo esse mesmo corte, aí no caso retirando uma amostra, se vê que aqui ela é de aço, isso é feito de folha de Flandres, pintada depois, né? Que eles chamam de tin plate em inglês. E se vê aqui a camadinha de estanho, tá? Que foi eletrodepositado por esse processo, e depois as camadas de tinta. Tá? Então, isso dá um bom conhecimento do material, para a gente saber se ele está em bom estado de conservação ou não, e depois se pode intervir ou não. O outro processo aqui de hot dip, ou se chama também galvanização a fogo, o metal aí não é numa solução aquosa, aqui o metal é derretido, ele é aquecido, fica tipo mercúrio, aqui no caso é zinco, tá? E a peça é só mergulhada. Exemplo desse tipo, Donald Judd, tá? Essa obra que está em Estocolmo, nesse museu em Estocolmo. A gente vê bem que todas as peças, elas têm, aqui aumentando bastante a superfície, esse aspecto não é de zinco depositado por aquele outro processo que eu mostrei antes, e sim por este processo. Então, aí já se sabe mais, tem muito mais informação para conservar e para intervir, se for o caso. E, finalmente, então, a mensagem, o take-home message, se eu puder passar, é essa palavra caracterização, tá? Que é esse conhecimento dos materiais e das técnicas usados para a elaboração do artefato. Sem caracterização é que nem o médico mandar vocês para uma operação sem ter avaliado clinicamente, né? Então, como é que se faz essa caracterização? Inspeção visual é a primeira coisa, a partir da inspeção, nessa ordem aqui, tá? A partir da inspeção visual, eu acho que isso é uma liga de cobre, então vai mandar para uma análise perguntando se é liga de cobre. Não é assim, manda para análise primeiro, não, primeiro olha bem, olha as fontes, documentos, etc., né? E depois, muito importante, registra tudo isso. Não pode ficar assim só no achômetro. Então, isso é caracterizar um material. E para que caracterizar? Também é nessa ordem. Primeiro, para definir o estado de conservação, e aí jamais bom, ruim, médio, não. Tem que dizer, ele está se corroendo. Não, ele não está se corroendo, no caso de metal, né? Mas esteticamente ele está, sei lá, tem algum problema. Isso é definir o estado de conservação e aí, em função disso, decidir sobre uma intervenção ou não. Porque se a gente diz bom ou está ruim o estado, vai fazer o quê? Se é só uma estética, é só dar uma lustradinha.
ou pode estar ruim a ponto de desmoronar, né? Enfim, então era isso, assim, rapidamente, tá? O que eu procurei colocar no livro e transmitir da minha experiência. Muito obrigada, professora Virgínia. Que bela contribuição. Dando continuidade, então, eu passo a palavra para a doutora Thais Helena Almeida. Thais Helena Almeida é doutora em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela Unirio, então, conservadora, restauradora da Fundação Biblioteca Nacional, treinamento no Centre de Conservation do Louvre, do Livre, em Arles, na França, perdão, representante no Brasil da Associação Hispânica de História do Papel, desenvolve pesquisas em conservação e restauração de papel, história da produção do papel no Brasil e marcas de proveniência bibliográfica. É membro do grupo de pesquisa Patrimônio Bibliográfico e Documental, coordenado pelo professor Dr. Fabiano Cataldo, da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Então, com a palavra, então, a professora, a doutora Thais Helena Almeida. Eu peço os demais sete microfones. Um dourado mais cor de ouro mesmo. Tem alguém discutindo aí um dourado cor de ouro. Consegui descobrir aqui. Bom dia a todos, quer dizer, boa tarde a todos, né? Karen, eu vou tentar passar também alguns pequenos slides, deixa eu ver se eu acerto aqui com a... Só complementando, a professora, a doutora Thais Helena Almeida está lançando um livro intitulado Conservadores, Restauradores e Cientistas na Preservação do Acervo da Biblioteca Nacional de 1880 a 1980. Fica à vontade agora, então, Thais. Tá aparecendo para vocês, tá, né? Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de começar, Karen, agradecendo a oportunidade, dizer que é uma honra, né, lançar o meu livro nesse 6º encontro Luso Brasileiro de Conservação e Restauração, né, isso é realmente espetacular, né, num momento como esse, e eu gostaria também de agradecer a comissão de organização do evento, agradecer Silvana Bojanowski pelo convite, a você por estar aqui mediando, né, esse encontro, parabenizar os outros autores pelos trabalhos, pelas publicações, pelo empenho. E eu gostaria deixa eu só mudar aqui, essa é a capa, né, do livro, e essa é uma publicação da Fundação Biblioteca Nacional, e eu não poderia deixar aqui de agradecer, então, ao meu editor, né, o Daniel Fernandes, os coordenadores da Coordenadoria de Editoração e Pesquisa, e mais do que funcionários, servidores, são colegas, são amigos, né, que assumiram essa empreitada, como Luiz Ramiro, Cláudio Jolito, meus revisores e amigos Francisco Madureira, Paula Machado, a minha amiga Eliane Alves, pelo belo projeto gráfico, né, do livro, e ele é o resultado da minha pesquisa de doutorado, né? E eu fiz esse doutorado na Unirio, sob a orientação da professora Regina Abreu, e o percurso da escrita desse trabalho, esse percurso ele foi alterado, né, por um feliz encontro com a filha de um dos restauradores, né, da Biblioteca Nacional. E, ao encontrar esta filha, Cleide Barreto, né, ela acaba me passando informações e materiais muito importantes, né, que ela colecionou ao longo da vida dela, né, material sobre o próprio pai, né, como restaurador da Biblioteca Nacional. E Adalberto Barreto, então, é este restaurador, que é a capa do livro, né, e que eu dedico um capítulo do livro às suas memórias na instituição. E por que isso é importante, né? Por que marcar esse momento é importante? Porque, a princípio, a ideia era fazer uma pesquisa sobre as memórias da instituição, né? Falar sobre a memória
administrativa, das ações de preservação. Mas ao encontrar um documento assinado por Adalberto Barreto, em 1967, dizendo que era preciso desenvolver uma divisão de bibliopatologia, que a instituição, né, tinha, né, essa divisão, me fez pensar que conhecer as memórias dos profissionais que trabalharam, né, frente à preservação da casa era muito mais precioso, muito mais interessante. Então, foi a partir desse documento que eu fui buscar, então, as memórias desses profissionais. E, para isso, eu tive que voltar ao século XIX, onde eu encontrei Luiz Antônio Pinto de Montenegro, em 1883, que assume as atividades de conservação no setor de estampas, né, que seria a iconografia hoje, que tinha como auxiliar um bibliotecário que se chamava Carlos Peixoto. Montenegro ele era percebido ali como um restaurador artista, extremamente habilidoso, né, aquarelista, desenhista, né, bem aos moldes, né, desse capital social e cultural do século XIX. O seu trabalho e a sua presença foram aos poucos sendo substituídos, né, por outros profissionais, como o artesão, o encadernador Álvaro Meirelles dos Passos e seus quase 30 encadernadores que trabalhavam na oficina de encadernação, né? Esse aqui é a biblioteca no século XIX, né? E ao lado é um trabalho do Luiz Montenegro, é uma folha de rosto que ele desenhou para substituir uma página que tinha, né, sumido, tinha se perdido. Então, assim, esta era a habilidade, né, o que se esperava do restaurador, né, além do trabalho de consolidação, de banho, que eles também realizavam, né. Esta é a antiga oficina de encadernação, né, de 1902, a 1900, e aqui do lado, na direita, já é a oficina da Biblioteca Nacional, já no prédio da Avenida Rio Branco, a partir de 1910, né? Se não estou enganando, é isso mesmo. E com o fechamento dessa oficina, que essa oficina ela vai funcionar entre 1902 a 1931, né? Encerra um ciclo de preservação para iniciar um outro ciclo dentro da instituição, exatamente com a entrada do Adalberto Barreto, aquele do documento encontrado, né, no laboratório de restauração. E ele entra na instituição para acompanhar uma obra e os trabalhos de manutenção do edifício. Esses daqui, eu acho que estão um pouco atrasados no slide, esses são os nossos encadernadores, né? E aqui é, então, o Adalberto Barreto, né? Esta figura emblemática, né? Que ficou apagada durante muitos anos, que trabalhou 30 anos como chefe do laboratório de restauração da instituição, né? E ele, impactado com o estado de conservação do acervo, ele acaba se envolvendo com a conservação. Ele teve o apoio dos diretores, o Borba de Moraes, José Montelo, dos amigos, o restaurador Edson Mota, e do historiador Marcelo de Ipanema, para começar seu investimento, né, no estudo da conservação e restauro. Então, logo após a montagem do laboratório científico sobre a orientação do Edson Mota, em 1948, o Adalberto assume a chefia de 1953 a 1977. E o curioso é que ele tem na equipe um artista plástico, que é o Ivan Serpa, e a Maria Pinheiro dos Santos, que foi a primeira mulher a trabalhar no laboratório de restauração. E Adalberto ele foi um misto de restaurador artista, médico dos livros, um restaurador cientista, sobre a influência do Instituto Alfonso Galo, na Itália, né, em Roma, que era, na época, uma grande referência na conservação e restauração de livros. E o Adalberto pôde repensar, né, a partir dos contatos com os boletins do Instituto Alfonso Galo, a área de preservação, para propor já em 1950 uma unificação das três áreas,
a conservação, a restauração e a encadernação. Eram áreas separadas na instituição. Autodidata, né, como ele gostava de dizer, as suas ideias influenciaram anos depois. Já na década de 1980, a organização de uma estrutura de preservação sob a responsabilidade da bibliotecária Celi Pereira, com a criação da Coordenadoria de Preservação, que aí sim reuniu as 3 áreas, que é a estrutura que nós temos hoje. Junto a este grupo de profissionais, né, dos conservadores, restauradores, nós encontramos os cientistas. Desde a virada do século XIX para o XX, a Biblioteca Nacional iniciou uma longa e duradoura relação com os cientistas entomólogos. Do experimento do gás Clayton, com o Jaime Silvado, em 1903, com a aquisição de uma estufa a calor, com o professor Henninger, em 1911, da entrada dos inseticidas, depois da Segunda Guerra Mundial, quando as bibliotecas e arquivos foram inundados, né, com DDT, BHC. Nós, na biblioteca, baseamos a utilização destes produtos pelas pesquisas do professor Sebastião Oliveira, passando pela Vapona, sobre a orientação do professor Charles Hobbes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para, na década de 1990, até a adoção das técnicas da anóxia, né? E durante todo esse percurso, os profissionais sempre se apoiaram na ciência e nas pesquisas científicas. E é sobre essas pessoas, sobre as suas ações, sobre esse trabalho, né, que mudaram a percepção do cuidado com o acervo, que esse livro trata. Pessoas, profissionais que contribuíram para a biblioteca se projetar como uma referência na preservação de acervos bibliográficos no Brasil. Costumo dizer que, no fundo, este livro relabora as nossas memórias, né? As memórias de todos nós, conservadores, restauradores, profissionais, professores, alunos, porque nós nos reconhecemos, né, nas lutas, nas conquistas, nos desafios e na resistência para a permanência do nosso patrimônio cultural. Esse é um detalhe dos insetos. E essa é a informação do livro, né? Essas imagens foram todas tiradas do livro. Ele está só, por enquanto, em formato digital, e ele pode ser acessado na página da Biblioteca Nacional. Você pode baixar o livro e ler, se você tiver interesse, né, um pouco nessa história, né? Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Thaís, com toda certeza, todos curiosos para ler o teu trabalho, né? É uma satisfação ouvir você. A seguir, então, nós... Como é que eu desabilito isso aqui, querida? Agora, deixa eu tirar o compartilhamento aqui, só um pouquinho. Você pode me ajudar? Posso. Só um instante. Não estou enxergando. Ah, aqui, stop. Yes. Tá, eu coloquei somente um por vez de novo. Se algum dos demais tiver apresentação, só me falar na hora que eu habilito o botão aqui sem problemas, tá? Então, a seguir a gente vai escutar, então, a professora, a doutora Noris Leal, nossa nobre colega aqui do Departamento de Museologia, Conservação e a Noris está com eco, vou te pedir para só desligar um instantinho e aí já abro para ti, tá, Noris? Obrigada, desculpa. E todos os demais eu pediria para que encerrassem também e fechassem seus microfones, ok? Obrigada. Noris Leal possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, pela URGS, mestrado em História pela URGS também, doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL e atualmente é professora adjunta, membro do colegiado do bacharelado em Museologia da UFPEL. A professora doutora Noris Leal falará sobre o seu livro, A Tradição de uma Construção Patrimonial, um museu para a tradição doceira de Pelotas, que também é
fruto de sua tese, né, professora Noares? A palavra é sua. Pode abrir seu microfone, eu fecho o meu. Obrigado, Karen. Eu tenho uma apresentação, por favor, me libera. Boa. Karen, tu está com o microfone fechado, não te entendi. Eu rapidinho já tinha mutado o meu. Já está liberado, vê se consegues aí, Noares. Tá bom, obrigada. Espero que vocês já estejam vendo. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, agradecer especialmente a professora Andrea Bacchettini, que me fez o convite para a apresentação. Agradecer a professora Karen, que está fazendo a mediação, e é um prazer estar com professores lançando as suas obras nesse momento, e bastante importante estar aqui com vocês, dividindo esse momento. E, como Karen falou, eu estou lançando o meu livro, que se chama A Trajetória de uma Construção Patrimonial, que é o fruto da minha pesquisa de tese no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL. Bom, ouvindo a Thais, assim, algumas coisas fico pensando que foram um pouco parecidas. Ele iniciou com uma outra proposta. Quando eu pensei a esse respeito de trabalhar com o Museu do Doce de Pelotas, que se localiza numa casa tombada pelo IPHAN em 1977, em conjunto com 3 outras casas, a ideia era trabalhar sobre o desaparecimento da família durante a organização de um museu. E eu também mudei o tema a partir do momento em que eu entrevistei uma das descendentes da família Antunes Maciel, que era herdeira da casa, e ela me perguntou por que um museu nesta casa. E eu fiquei me perguntando sobre várias questões e troquei pensando por que o Museu do Doce nessa casa, uma casa tombada que pertenceu a um político importante do Império, não só importante na região como no Brasil, um dos conselheiros de Dom Pedro II. Então, isso me fez eu pesquisar isso. Bom, o meu livro, essa é a capa dele, e eu tive o prazer de ter a apresentação do livro feito pela professora Francisca Miquelon, que também foi minha orientadora no doutorado, e tem uma contracapa feita pela minha colega, e que foi minha banca também, a professora Carla Gastot, que é doutora em educação pela URGS. Então, para vocês verem como é que ele está, e eu vou fazer uma rápida apresentação do que ele contém, apesar de ser um pouco diferente dos temas dos outros livros, que estavam mais ligados à conservação. Ele é importante, porque trabalha sobre a questão do patrimônio cultural e como é escolhido esses patrimônios para se transformar em patrimônio cultural nacional, que é uma questão que me pergunto, que como historiadora me é muito grata entender os processos de como isso acontece. E aí, o início do meu trabalho, que foi exatamente a pergunta sobre como a Casa do Conselheiro, que em Pelotas, essas casas, esse conjunto eclético, tombado pelo IPHAN em 1977, ele é mais conhecido pelos números deles na rua, que é a casa número 2, número 6, e essa do Conselheiro número 8, e a família ficou desaparecida. E aí a minha pergunta é por que os organizadores daquilo que seria o Museu Nacional do Doce, antes da universidade comprar essa casa, se transformou em sede para essa nova instituição. E como diz a própria Francisca na apresentação, a pergunta
que era simples, a resposta nem tanto, porque ela não era tão simples assim entender como é que essas escolhas acontecem, tanto pelas comunidades locais quanto pelo próprio IFAM. Então, para mim poder entender esse percurso, eu comecei estudando as políticas de patrimônio no Brasil, e aí, mais precisamente, o trabalho em algumas coisas direcionadas a Pelotas. Nós temos aqui a Carta de Pelotas, que é de 1978, um ano depois dessa casa ser tombada pelo IFAM, apesar de ser um dos primeiros conjuntos ecléticos tombados no Brasil, ela não foi tombada por ser eclético, mas pela importância para a comunidade local. E nem ela era tão importante no momento, mas sim o Casarão 2, que tinha todo um processo para ser preservado no momento, mas que o IFAM resolve tombar todas as 3 casas. E aí eu vou passar por essa Carta de Pelotas, de 1978, como eu falei, que é um documento muito importante para o Rio Grande do Sul, que começa a discutir a preservação do patrimônio no Estado e busca impedir a destruição, que nessa década de 70 são muito grandes, não só em Pelotas, mas como em todo o Rio Grande do Sul. Depois eu vou falar sobre o programa Monumenta, sobre o patrimônio imaterial, que é importante para mim entender a questão da tradição doceira de Pelotas, e como eu estou falando de museus, eu vou tratar sobre a política de museus no Brasil e no Rio Grande do Sul. Faço um histórico a respeito dessas políticas. E aí eu trato sobre o doce no sul do Sul. Eu vou buscar essas origens. Nós temos o doce pelotense foi considerado como patrimônio cultural brasileiro em 2018. Houve toda uma pesquisa pela universidade, com grandes pesquisadores daqui, que deram base ao processo do INRC, mas eu fui me aprofundar para entender como é que a cidade de Pelotas se transformou na capital nacional do doce. E isso era uma questão que eu tinha, porque nós que somos pelotenses sabemos que antes de ser capital nacional do doce, Pelotas foi capital nacional do pêssego de compota. Então, o que hoje nós entendemos como essa tradição doceira dividida entre os doces finos, aqueles doces de festas, e os doces coloniais, para mim, eu não, como pelotense, não entendia muito bem essa divisão. Então, eu fui buscar entender como isso acontece, passando desde a chegada dos portugueses do Brasil, ocupação do território do Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, e no período das charqueadas, que para nós é bastante importante. E para ver a questão da construção de uma tradição, que ela é construída, nós sabemos todos que as tradições elas são reformatadas, são reorganizadas conforme os interesses do momento. Eu vou estudar os doces pelotense, desde os primeiros momentos, pegando a literatura nacional, os que falam sobre ela, depois publicações de livros de doces pelotense, a organização da profissão das doceiras, e aí a Fenodoce, que vai mudar todo o cenário dessa tradição e dessa busca de que o doce se transforme em um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e depois um patrimônio cultural do Brasil. E aí eu coloco a questão de que esse patrimônio material precisava de um local para ser o seu museu. Este museu é pensado e gestado de dentro da Fenodoce. Então, se escolhe, antes mesmo, a universidade compra esta casa em 2006, e mesmo antes disso já tinha sido decidido que esta casa, ainda quando pertencia à família Antunes Maciel, seria o Museu Nacional do Doce. Então, eu conto como é que isso acontece, mas para isso eu falo da edificação, que é uma importante casa que foi restaurada
pela universidade entre 2009 e 2013, com acompanhamento constante do IPHAN. Teve um primeiro processo de impedimento de demolição dessa casa em 2001 pelo IPHAN, que fizeram um restauro emergencial, e depois a universidade, depois de comprá-la, assume esse restauro e a restaura. E hoje é uma das casas que o IPHAN tem no Rio Grande do Sul, ou pelo menos quando nós tínhamos uma política que se preocupava com patrimônio, o IPHAN tinha o maior cuidado com essa casa aqui. Então, eu vou falar sobre os usos da casa, o processo de tombamento de 1977, depois as ações de salvamento à casa do conselheiro. Vou falar da família, porque essa família representa uma tradição. Nós costumamos dizer que tem as famílias tradicionais de Pelotas, que são essas ligadas à produção do charque na cidade, famílias proprietárias das charqueadoras, ou que forneciam gado das charqueadas, ou que forneciam gados para a produção do charque, que é o caso dos Antunes Maciel e dos Castro Moreira, que são a família dos dois proprietários da casa, o Francisco Antunes Maciel e a Francisca Castro Moreira Antunes Maciel. Eu vou falar sobre eles, e, por fim, um museu na Casa do Conselheiro, que eu conto toda a história de como se organizou esse museu, a partir da ideia inicial, a organização do museu pela associação do museu, a Associação de Amigos do Museu. Antes de ter uma sede, o museu já tinha uma associação de amigos sendo trabalhada. Então, essa é a ideia do meu livro. Como o nosso tempo é curto, eu agradeço novamente ao espaço e deixo aqui o meu contato para quem quiser saber mais a esse respeito. Obrigada, Nores. Muito obrigada. É um casarão que quem não é aqui de Pelotas, quando vira Pelotas, conheçam, porque é belíssimo, dono de uma dos principais ornamentos, assim, em termos de estuque. É um local belíssimo. E parabéns pelo trabalho, Nores, que contribuição bacana. Para dar seguimento, então, à última fala da professora doutora Magali Meleucen. Magali Meleucen é doutora em artes visuais pela Escola de Comunicação de Artes da USP, é professora associada do curso de conservação de bens móveis do CEPOR, professora permanente do programa de pós-graduação em artes da Escola de Belas Artes da UFMG, com pesquisa no tema da preservação da arte contemporânea, líder do grupo de pesquisa Arte Contemporânea, Preservação e Exibição, Artecon, CNPq, editora-chefe da revista científica do programa de pós-graduação da Escola de Belas Artes, da Escola de Belas Artes da UFMG, autora do livro Entre Resíduos e Dominós, Preservação de Instalações de Arte no Brasil, publicado pela SEART 2014, com apoio da FAPEMIC. De imediato, então, eu passo a palavra para a professora a doutora Magali Meleucen, que lança aqui o livro da qual é organizadora, cujo título é Coletânea 1, Pesquisa em Preservação da Arte Moderna e Contemporânea. Obrigada, Karen. Obrigada a todos. Eu também vou precisar compartilhar a tela. E é um prazer, né, com os livros de alta relevância aqui. Eu já vou dizer que eu me convidei, né? Eu agradeço por ter me incluído né, nessa sala. E, bom, eu vou esperar, né, que você... É um prazer. O compartilhamento, podes acessar ali abaixo. Já posso? Tá. Pode. Tá, já posso, tá. Pode eu vou colocar como... tela screen. Isso, só compartilhar. Eu seleciono a anime, eu seleciono todo. Vai ali em compartilhar tela. Deu não? Ainda não. Ixi, acho que eu fiz algo errado. Compartilhar a tela, aí eu clico aqui no screen,
tem várias janelas, né? Tem várias, provavelmente. Ah, não, PowerPoint, tá, já achei. É que eu estou com outra, Perfeito. na cabeça. Entrou. Só Tá, ampliar aí. obrigada, tá. Sim, obrigada. Imagina. Bom, na verdade, né, gente, como eu disse, eu me convidei, né, para apresentar essa organização. Trabalho com arte contemporânea já faz o quê? Mais ou menos uns 10 anos, né? Quer dizer, 10 anos na UFMG, eu tenho mais ou menos uns 20 anos de arte contemporânea. E aí, essa, na verdade, é uma publicação que eu fiz durante esse período, né, de docência na UFMG. E como bem, né, o Cassalati já apresentou a teoria contemporânea da restauração, né, do Salvador Munhoz Vinhas, e lá, quer dizer, o que a gente tem observado, né, de um tempo para cá, né, principalmente a partir da década de 90, é que assim, já a gente tem conseguido bastante publicação na área, né, que até então eram assim raríssimas, todas provenientes de congresso, né, de grupos de estudo, de network, de conservação. Mas a gente sabe que a arte contemporânea ela vai um pouquinho mais além dessas complexidades, pelo fato, né, de que esse conhecimento ele vai sendo também adquirido, né, na prática e também com o estudo de casos, né, das especificidades dessas obras. Então, pensando nisso, né, e trabalhando no grupo de arte, no meu grupo de pesquisa, né, resolvemos, né, eu e a Raquel Augustin, que foi também uma ex-aluna, fez mestrado, hoje é uma recém-restauradora, né, uma restauradora nova, que inclusive ela atuou ali, né, como docente no curso de conservação de Pelotas, e a gente resolveu fazer essa organização, né, mais ou menos com os artigos, né, provenientes de muitas disciplinas, de trabalhos de disciplinas que se apresentaram assim com certo nível, né, de pesquisa e de graduação e pós-graduação. E dentro sempre desses eixos do meu grupo de pesquisa, né, que são as linhas que são arte contemporânea, produção e gestão documental, conceitos e critérios da preservação de obras modernas contemporâneas, entrevistas com artistas, metodologias e técnicas. E geralmente, né, e dentro né, desses eixos, dessas linhas, nós elaboramos, né, algumas partes do livro, divididas primeiro em narrativas de e sobre os artistas, que aqui vocês poderão encontrar, né, uma discussão em torno do próprio artista, em que ele faz a documentação de sua obra, que ele começa discutindo a memória e como ele documenta, e aí nós temos essas várias questões, né, da representação dessa obra, como ele documenta, o que ele documenta, né, e qual o olhar desse artista, que não é o olhar do conservador, e a gente tem um exemplo disso, né? Eu não vou contar tudo, tá, gente, porque, se possível, no tempo. Depois, ainda, nessa linha de entrevista com artista e narrativa, tem aí a Mônica Lima apresenta aqui uma narrativa da preservação da arte do Elo Savoy, né? Um artista e nessa nós vamos encontrar o quê? Um trabalho, né? Uma entrevista com ele para falar sobre o significado dos materiais, sobre os materiais, o simbolismo, o conceito, né? E como esses materiais podem ser conservados. São uma obra geralmente realizadas, né, com materiais precários e efêmeros, tem uma que é sobre o sal, né, a carne no sal. Então, ele vai trabalhando todas essas questões, e ela faz uma entrevista, né, que é um documento importante, é um artista de Goiânia, né, muito importante, que resultou, inclusive, em uma documentação muito boa para o museu, onde essa obra está alocada. Aí, continuando ainda, um pouco dessa questão ainda com uma fala de artista, e aí aqui nós temos a Tembi Rosa, que é uma artista, que ela trabalha com dança, som e software, e ela trabalha com o Grivo, com o coletivo Grivo, coletivo muito destacado na arte contemporânea, e aí tem toda uma questão da obsolescência, né? E aqui a gente é uma abordagem da obsolescência do fazer construtivo, né? Como que o coletivo se resolve, né? A criação de um software específico, uma obra participativa, e ela faz toda a descrição
né, em conjunto, né, um trabalho em equipe, né, hoje, recordando um pouco a fala do Gael, né, realmente, né, porque para trabalhar com arte e tecnologia não tem como, né, um artista apenas, então tem todo um trabalho aqui da metadança, enfim, que vocês poderão. Depois acabamos essa parte com a preservação e exibição da obra perene, e aqui vem, né, a utilização, né, de uma obra do Sérgio Leão, que ele discute também, vem a questão também do papel, né, de como refazer essa obra e como recuperar um aspecto que era interativo dela, né, que eram os cubos, né, tinha os cubos, né, de impressão digital, e isso se perdeu com o tempo. Então, são discussões, tá? E na segunda parte são intervenções e estudos de caso. E aqui, nessa parte apresentamos a Neliane e a Marilene Correia Maia. Neliane também, duas restauradoras. Marilene hoje está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um quadro, né, do Eduardo Aragão, com abordagem e discussões em torno da limpeza de obras de grandes áreas monocromáticas, né, e superfícies opacas, que também são características da arte contemporânea. E aí e também numa pintura, não, mas tipo, e também a estrutura, né, ela vem montada como uma pintura objeto, né, não é mais a pintura. Então é típico da arte da década de 60, sem molduras, né. E nessa mesma temática também, ainda das obras, da obra, né, com características de superfície mate, de pintura com muito pouco, né, aglutinante, pintura de camada muito fina. Aí vem também, quer dizer, vem o exemplo, né, da remoção de um batom. Tá? Se na outra do Aragão tinha mais uma remoção da sujeira superficial, já uma complexidade grande, porque na limpeza você não tem áreas, né, você tem que fazer uma limpeza uniforme, o perigo, né, da limpeza do monocromático. Aqui também, né, no caso dessa obra, foi uma obra que teve uma intervenção, né, um vandalismo, no caso, né, um beijo de batom, e a retirada de batom não é algo, né, muito fácil. Na história da arte nós temos muitos casos, né, que ilustram essa complexidade, principalmente nas obras do Andy Warhol. Então, aqui a gente esse trabalho tem todo, além dos materiais, de explicar, da pesquisa, o como fazer, até segurar o sobe para a limpeza. Tá? Aí, depois, e como não deveria, né, que a gente não poderia deixar de fora também, que por acaso surgiu, foi um trabalho de um grafite, né, a discussão de um grafite que não tem o status de obra de arte, mas ele foi feito por um artista muito importante, por Ednilson, da década de 60, né, do coletivo 3 Nós 3, e aí foi pintado, ele resolveu fazer essa pintura numa porta comum de ateliê. Daí tem toda a discussão, a remoção, a restauração, e como essa obra, né, ela está na Belas Artes, ela vai ter um status de obra, ela vai ficar no mesmo lugar, para onde ela vai, tá? Então, aí vem a discussão e uma proposta. E a parte 3 são as exposições, que é claro que nós sabemos que nós conservadores não trabalhamos apenas no ateliê, né? Quem trabalha em museu, então, tem vários aqui, com certeza são vários aqui que trabalham em arte contemporânea, trabalham em conservação preventiva, trabalham em exposições, tem que acompanhar uma obra, tem que comprar uma para fixação, já trabalhar em trabalhos de courrier. Então, e essa foi uma conservadora, restauradora, está fazendo mestrado, que resolveu investigar um pouco essas questões de montagem, né, para ter uma linguagem, para ter uma melhor linguagem com os montadores de uma exposição. Isso foi numa disciplina que eu dou de embalagem, embalagem e transporte de obras de arte, e ela se interessou, e aí ela faz um compilado, né, de materiais, da linguagem, para facilitar um pouco para os conservadores que não sabiam nem o que era um pitão, então é algo um pouco mais prático, e ela, como engenheira, foi um trabalho muito fácil de resolver, né, de pesquisar. E aqui, ainda né,
nesse aspecto da documentação, vem a performance, claro, que é outro problema, o grande problema nosso, né, é a aquisição de performance, a reapresentação, reativação de uma performance, né, e o que você preserva dentro de uma performance. Então, a materialidade, que material é esse, o que ele serve como documento. Então, aqui, e geralmente, né, as performances, grande parte delas possuem uma parte material, né, que elas são armazenadas nos museus mesmo, ou por documentação, ou por um registro, enfim. E essa aqui é a performance do grupo 8, né, feita por um artigo da Carolina Concesso, outra restauradora, que também está numa universidade na Bahia, e é uma obra do Museu da Pampulha, né? Então, ela fez todo um trabalho de documentação, era uma performance de um falsificador de dinheiro que ele distribuía, né? Ela era refeita, né? Esse dinheiro era, né, refeito toda hora durante essa performance. E aí fez toda a pesquisa de como era montada, fez todo um trabalho de conservação preventiva desse material físico e também uma proposta, né, de acordo com os documentos de uma remontagem e como essas obras estariam na mesa, tá? Então, esses materiais foram devidamente armazenados. E, por último, foi uma contribuição latino-americana que nós convidamos, né, o Cláudio Hernandes e a Joana Morfim. Ambos trabalham no Museu de Arte Contemporânea do México, do INA, e eles falaram um pouco, né, da arte contemporânea, como que era a história da conservação no México, e apresentaram alguns problemas, né, apenas algumas questões de 4 estudos de casos, né, uma do Rafael Lozano, que é uma instalação, né, robótica, e que são cintos, né, pendurados, que tem todo um segmento de, né, descargas, né, via computador, e aqui a questão maior aqui a gente aborda, eles colocam, né, alguns aspectos referentes à obsolescência desses materiais, tá? Na Mônica Amaya, que é uma ativista importante, que ela fez né, essa instalação, foi refeita, né, em Los Angeles, em vários locais, e hoje ela pertence a esse museu, e aqui se discute um pouco essa questão também do refazer, da forma como esses materiais são perenes. Na verdade, eu esqueci agora só um pouquinho que é sobre, na verdade, elas escrevem sobre esses bilhetes, como que elas se sentem nas ruas do México, como elas se sentem na rua, e tem muito, e aí, né, elas têm como resposta, né, quer dizer, as pessoas fazem intervenção respondendo, né, muitos aspectos relacionados às violências de gênero. E tem todo isso, o armazenamento com materiais, né, mais precários. A Amélia Smith, que é os plásticos, problemas dos plásticos, para quem entende arte contemporânea também aqui, e as instalações compostas por vários objetos. O que se repõe, o que se conserva, o que substitui, reposição, ou restauração, enfim. E também as obras, também papéis, né? Tá? Quando tem algumas intervenções, papéis colados, e que aquela intervenção, quer dizer, feita com outro propósito, ele se torna aceito por um artista, né? Que são as manchas amarelas, enfim, a obra do Francis Alves. Então, eu estou sendo, né, rápida, mais ou menos essa publicação, quer dizer, ela é gratuita, ela foi feita apenas com o apoio da UFMG, né? Eu tive a editora UFMG, foi por isso que hoje, na verdade, eu tentei incluir, quando eu soube, né, eu não poderia participar do uso, estava um pouco fora, aí fiquei sabendo, com a minha colega Márcia, e como ela foi lançada por uma editora, que é da Belas Artes, né, não é uma editora comercial, essa publicação, ela fica um pouco lá no site, né, não tem um lugar específico, né, eu tenho apenas no YouTube alguns trabalhos com artistas, algumas entrevistas que vocês podem acessar lá,
mas por enquanto ela está nesse site, agora ela vai entrar no de conservação. Então foi por isso o meu objetivo principal, né, de tentar, né, apresentar aqui um pouco esse trabalho, que eu acredito que também os alunos, nossos alunos, né, emergentes, eu acho que a gente tem que valorizar um pouco, né, esses trabalhos que estão sendo feitos, né, pelos alunos, que a gente tem muito trabalho feito e é o que a gente está produzindo hoje. A cada experiência delas, a gente está aprendendo, e eu aprendi muito. Agora, não sei, vai ter a coletânea 2 e eu ainda não sei como que nós vamos organizar a 2 ou fazer em conjunto, talvez andando conversando com a América Latina também, mas seguir na linha de, né, de estudantes, jovens e ex-alunos. Essa é a proposta. Enfim, muito obrigada. Desculpe se eu passei do tempo. Não, excelente, Magali, perfeito. E muito obrigada pela tua generosidade em vir nos ofertar, né? Nos mostrar o trabalho. Conhecimento nunca é demais e é totalmente pertinente, né, ao uso, né? Essa questão da conservação preventiva é uma questão tão ampla, né? Tão pouco até aprofundada, né? E, enfim, e complexa demais, né? Estou falando aqui com uma especialista, né? Pois é. Então, Obrigada. eu te agradeço muito. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu pediria só para tu encerrar o compartilhamento. Tá, agora é exatamente isso que eu ia... Isso, eu acho que isso, maravilha, estamos todos Obrigada. de volta. Eu agora perguntaria se todo mundo já se organizou para ver qual livro vai ler primeiro. Difícil, né? Difícil, muito conteúdo de altíssimo nível, gente. É muito gratificante a gente ter professores, pesquisadores, né, que, embora com toda a dificuldade que a gente tem que transpor no nosso país no dia a dia, né, ainda acreditam no poder do conhecimento, né, como uma possibilidade de transformação mesmo. Então, foi um prazer muito grande ouvir a todos vocês, cada um com a sua contribuição, cada um com a sua particularidade aqui, mas eu acho que foi uma mesa riquíssima. E é claro, né, que todos aqui são livros super importantes para a nossa área e agradeço muito a contribuição de todos. Eu não vou me alongar, porque nós já estamos com a hora bastante adiantada, né? E eu proporia que as pessoas fizessem as suas perguntas, lembrando que vocês podem levantar a mão ali nas reações, ali embaixo, quem passar com o mousezinho lá na tela, vão ver que tem reações. Ali dentro de reações tem o levantar a mão. Então, quem quiser abrir o microfone e fazer perguntas diretamente aos autores e tradutor, fiquem à vontade. E aproveitem esse momento, né, essa oportunidade de fazer perguntas também. E os demais podem, que não queiram abrir o microfone ou estejam possibilitados disso, que, por favor, coloquem essas perguntas ali no bate-papo, que está aqui embaixo também. Eu abriria, sim, fazendo um questionamento geral. Quem quiser se colocar aqui para falar, fique à vontade, não é dirigido a nenhum em especial, a nenhum de vocês em especial, né? A gente tem uma carência muito grande de literatura na nossa área, né? Especialmente na área tanto na área de patrimônio, mas especialmente, particularmente, uma carência muito grande na área de conservação e restauração, né? Obviamente, a gente tem a questão da barreira da língua e outras questões que nos dificultam. É óbvio que de uns tempos para cá a gente já tem, como bem mencionado pela professora Magali, essas novas possibilidades, enfim, né, de publicações. Mas, de qualquer modo, pergunto a vocês, sob essa perspectiva, pensando nisso, né, vocês já têm a dimensão, já tem alguma dimensão com relação à inserção do livro por vocês lançado aqui junto
a área, em particular a área de conservação, ou a área de museologia também, no caso da Nores, como é que está a penetração desse material junto aos profissionais. À vontade. Tem que abrir o microfone, só quem for falar. Posso falar? A minha resposta é não sei, mais ou menos. Não, é que o livro eu não tenho mais acesso ao livro, foi uma encomenda do Getty. Então, eu estou fora, né? Eu fui contratada, digamos, para escrevê-lo. Então, eu não sei, assim, tipo, se já está esgotando, quantos foram vendidos, mas eu só tenho, por isso eu disse, não sei dessa parte, mas sei de retorno de ex-alunos, de amigos, colegas, que está sendo bem utilizado, digamos, bem útil, né? As informações, então, dessa parte eu acho que está, porque não, como eu falei antes, não tem nada sobre isso, não tinha nada sobre isso na literatura de conservação ainda, então... Perfeito, Virginia. Perfeito. E a venda disponível no Getty? Na Amazon tem também. Na Amazon tem? Perfeito. Alguém? Mais alguém? Posso falar, então? Pode. Muito bem. Assim, o livro também, né, esse dos conservadores, ele foi recentemente lançado, né, pela Biblioteca Nacional, e eu tenho recebido alguns comentários de colegas, né, de estudantes que estão interessados em conhecer um pouco da história, das memórias desses profissionais da instituição. Acho que é sempre positivo, né, você poder recuperar um pouco, né, da história, das memórias desses profissionais, e assim o que a gente espera, eu acho que é abrir, né, para outras instituições contarem suas memórias, né, como é que a preservação foi tratada ao longo do tempo, essas pessoas que se responsabilizaram por esse trabalho. Eu acho que isso pode estimular, né, outras histórias, outras memórias, né? Eu acho que é sempre positivo a gente poder estar divulgando uma pesquisa, principalmente num evento como esse, internacional, né, que abre assim, possibilidade para várias pessoas, né, nos ouvirem e participarem desse momento e escolherem, né, qual o livro que vão começar a ler primeiro, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Thaís. Muito interessante, porque essa questão das memórias mesmo da área de conservação, né? Nós temos pouco, agora nós temos esse teu trabalho, nós temos o trabalho lá do Aloísio também, da Ana Paula Carvalho, que também conta um pouco, né, particularidades da área. Então, é muito interessante. Deixei alguém de fora aqui, minha memória falhou, mas ok. Mas é muito interessante a gente trazer isso também, porque é problemático, né, não se conhecer a própria história da nossa área dentro do país, né? Então a gente acaba muito se reportando ao que tem a história europeia, internacional, enfim, né? E se conhece pouco, então muito bacana, contribuições muito interessantes, muito legal. Obrigada. Tem uma pergunta no chat, que eu não sei se mais algum gostaria de comentar alguma coisa a respeito, ou se passamos para a pergunta que há no chat. Pelo jeito, sim. Professor Flávio, dirigido ao professor Flávio. Como foi rever o Vinhas quase 20 anos depois da publicação do livro? Surgiram novos questionamentos sobre os processos de tomada de decisão ou a atualização de conceitos como reversibilidade, retratabilidade? Bom, nós, certamente, muitas das coisas que o Vinhas coloca, elas passaram por atualizações, o próprio Vinhas, em conversas que a gente teve
colocou alguns pontos em que ele talvez tivesse avançado, né? Mas o que a gente procurou fazer foi seguir estritamente o livro, porque senão seria outro livro. Sim. A gente até espera que tenha outro, mas nós preferimos retratar fielmente o livro como ele foi editado em 2003. Muito obrigada, professor. Esse livro tem uma importância muito significativa, né, para a nossa área, e é um livro que, certamente, eu sou professora da disciplina de teoria aqui da UFPEL, e certamente os demais professores de teoria da conservação das demais universidades utilizam ele como ferramenta de trabalho, né? Não vejo, não há dúvidas, creio, com relação a isso. Assim como outros que o senhor mesmo, né, indicou, como o Hegel e o Brandt, que são leituras fundamentais, eu diria, para se criar esse espírito crítico, enfim, né, que é necessário para esse profissional da área de conservação e restauração, né, não ser um mero aplicador de técnicas, né, um mero instrumentador cirúrgico, e sim ser alguém que realmente pense, né? Agora, lembrando um pouco do que a professora Virgínia mesmo falou, na metodologia ali que ela coloca, né, de perguntar antes, né, se questionar antes, para depois seguir adiante, né, e essa contribuição, sem dúvida alguma, do Vinhas é importantíssima, né. Mas é muito interessante por trazer, embora o espanhol seja palatável, né, existem nuances que ficam, que não são assim tão simples, né? Então é uma grande contribuição a tradução desse livro. Creio que creio que está sendo já é um livro, pelo que eu tenho comentado com as pessoas, é um livro que está se inserindo, né, de forma muito significativa, né, junto especialmente aos alunos, enfim, né. E como esse livro, assim como os demais, eu pergunto a vocês que ponto, em relação ao conteúdo do livro de cada um de vocês, que ponto vocês destacariam, né, para possíveis leitores da sua obra, além do que já foi explanado aqui. Então, aquele brilho para destacar para os possíveis leitores. Todos são brilhantes. Bom, eu não sei se é pela ordem que a gente vai responder, mas Bem à vontade. no caso do livro do Munhoz Vinhas, me parece que eu ressaltaria essa questão da dimensão ética do restauro, que eu acho que é o que tem de fundo no livro. Ele fala muito de técnicas, fala muito mas eu acho que essa dimensão ética é uma dimensão que está muito no nosso dia a dia hoje, né? Os debates do nosso dia a dia hoje. Se eu fosse salientar algum ponto, talvez fosse esse. Perfeito, professor. Muito obrigada. Alguém mais? Bom, então eu falo. Do Vinhas eu ainda acrescento, né, Carsalade, a questão simbólica, né, a discussão, né, porque ele se debruça um tempo sobre isso, né, que eu acho que é muito interessante também, né. Bom, da organização dos trabalhos, eu coloco as metodologias, o processo de tomada de decisão, né, principalmente aqueles processos de tomada de decisão com base, principalmente em obra contemporânea, esse Make Model, feito pela Universidade de Amsterdã, e aplicando na prática, né, esse modelo de decisões em quase todos os trabalhos. Os alunos foram, né, e também sempre respondendo às perguntas, fazendo um gancho com a Virgínia, né, por quê, né, restaurar o quê, né, por quê, como e para quem. Então, em todos esses momentos, essas questões metodológicas, principalmente
e o registro, né, a forma de entrevista com artistas. É isso. Muito bem, excelente. Obrigada. Posso falar? Karen, posso? Não, é Noris. Bom, do meu livro, assim, acho que tem duas questões importantes que, para quem trabalha com a questão de patrimônio, é importante. É a questão das políticas, como é definido o que é patrimônio, tanto material quanto imaterial, as políticas do próprio IPHAN, como é que faz isso, e a questão da tradição, como se constrói uma tradição tendo em vista o desenvolvimento econômico de uma região. Então, são duas coisas que eu destaco do meu livro, que importa para todos da área, né? Principalmente a questão dos processos de patrimonialização, onde o IPHAN tem intervenção. Perfeito, Noris, obrigada. Não dá para pensar conservação sem antes pensar no patrimônio, né? Pensar, ter esse olhar mais ampliado. Muito obrigada. Eu acho que é a Thaís. Então, eu acho que eu trato nesse livro a questão da memória, né, do apagamento, e trato também de um autor que fala que mais importante do que só falar de memória e de apagamento é entender esse processo, né, por que ele acontece, né, no caso, dentro desta instituição. Então, assim, entender por que alguns foram iluminados e outros não, né? E isso passa pelas definições das nossas ações, né? Quando criamos dispositivos legais, quando escolhemos técnicas, como definimos ali um perfil profissional, né? Quando fazemos essas nossas escolhas, nós traçamos o destino do nosso patrimônio cultural. Então, assim, eu acho que esse trabalho ele traz um pouco essa reflexão, né, da responsabilidade do conservador-restaurador diante dessas escolhas, né? E aí, levantando essas pessoas e suas atuações, eu acho que nos ajuda a entender um pouco dessa força do trabalho na preservação do patrimônio. Acho que é por aí. Obrigada, Thaís. Muito bom. Oi, se eu puder dizer só mais uma palavrinha, então, Artes? quer dizer, redizer a palavrinha, que é o título do livro é Modern Metals in Cultural Heritage, subtítulo Entendimento, Understanding and Characterization, tá? A palavra, para mim, as palavras são essas aí, não só em relação a metais. E vocês não imaginam a briga que eu tive com o pessoal do Getty, porque eles queriam colocar understanding and identification. O que muda totalmente. Eu só ganhei, mas foi muito vai e vem. Só quando eu dei como exemplo, imagina se eu te digo que eu identificar uma pessoa, caracterizar uma pessoa. Completamente. Eu não queria dizer que com isso ia se identificar metais, não vai se identificar metais. Mas se a gente não souber caracterizar, e aí eu falo metais porque é minha área, mas é tudo. Se a gente não souber caracterizar, a gente nunca vai chegar a identificar nada, né? Muito mais particular. Então, foi realmente uma luta de foice, como se diz por aqui. Uma briga de foice. Mas eu acho que, no fim, eles entenderam e é isso que eu tento transmitir, né? Essa parte. E aí eu acho que o conservador-restaurador tem uma importância fundamental, que às vezes ele é um pouco tímido. Eu digo isso porque eu dei aula há 15 anos no Instituto Nacional do Patrimônio, que os alunos acham que o pessoal das exatas vai responder a todas as questões, sem eles terem formulado a questão. Então, é o conservador-restaurador que tem assim, a responsabilidade inicial de definir, de olhar, definir, é um problema, não é, né? E depois as outras etapas. Obrigada. Perfeito, obrigada, professora Virgínia. Essa questão é uma questão também que faz parte do método, né? Faz parte da metodologia de trabalho, né? E amanhã, inclusive, nós vamos ter o lançamento do livro traduzido também para o português da Bárbara Appelbaum, que trata de metodologia, que é um livro muito bacana e que conversa muito com
com o livro do Vinhas, né? Eles têm um diálogo muito aproximado, assim, é outro livro interessantíssimo também para a área, e que justamente traz isso que a gente comentou há pouco também dessa característica daquilo que não é concreto também, né? Tudo isso faz parte, então, dessa caracterização e desse envolvimento todo com o processo de conservação e restauração. Vou fazer só mais uma última pergunta, porque nós já estamos adiantadíssimos, né, na hora, e só com relação para adquirir os livros, né, como que os interessados devem proceder. A professora Virgínia já falou que na Amazon é possível. Os demais, professor Flávio Carsaladi na editora da UFMG, estou correta? Professora Magali também na editora. Não. Tá não, o meu no site da FMG, a editora FMG não existe. Eu vou colocar aqui já o link. Pois é. Se quiserem, por favor, colocar. Só que eu não consegui aqui, eu estou copiando, mas não tá, ele não vai, mas eu vou tentar mais uma vez aqui. O meu é no site da FMG, no site da Belas Artes, né? Mas ele está ali no... Então está disponível. Aqui no PowerPoint, se você conseguir... não, também vou ter que colocar. Está disponível para todo mundo. Eu quero colocar o link, né? Ele está online, tentar... é isso, perfeito. Meu está online. Eu acho que é só digitar lá no Google e acha, tá? Creio que é só buscar o título. Thaís e professora Nores? Bom, o meu tem e-book em várias livrarias, na Amazon, na Fnac. O livro físico tem no site da editora, que é Dialética, tem a venda. Ou quem é de Pelotas e tem interesse, eu tenho alguns exemplares comigo. Tá? É só entrar em contato, eu deixei meu e-mail na apresentação ali, eu tenho alguns comigo. Perfeito, obrigada. Bom, eu coloquei aqui o site da Biblioteca Nacional, e se vocês quiserem acessar a página da BN, porque também você vai encontrar lá outras publicações e outros eventos, mas está aqui disponível, e por enquanto ele só está online, digital, mas assim que lançarmos em papel, impresso, eu vou noticiar para todos e vou ter o maior prazer em fazer um dia lindo de lançamento, né? Obrigada. Eu já coloquei ali, tá, Karen, no chat. Obrigada, Magali. Muito obrigada a todos. Então, a gente está chegando ao fim da nossa primeira sessão, então, de lançamento de livros, né? Em nome da comissão organizadora, eu agradeço ao Flávio, a Virgínia, a Thaís, a Nores e a Magali pela oportunidade, né, de dividirem aqui conosco um pouco do tempo de vocês, né, e as ponderações que trouxeram, enfim, e de nos agraciar com tanto conteúdo, né, com conteúdo tão importante para a nossa área. Muito obrigada mais uma vez pelas publicações, que com certeza vão enriquecer a nossa bagagem, né? E o Sexto Luso, só um informe, o Sexto Luso segue amanhã a programação, pela manhã às 9h30, horário de Brasília, tem então a conferência da Marta Lourenço, intitulada Conservação do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia, algumas notas, para acessar o mesmo caminho, né? Ir na área de transmissão, entrar no link da conferência da Marta Lourenço. Muitíssimo grata a vocês, nossos convidados, e muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora, mesmo com esse tempo já avançadinho, né? Porque já são 18h05, gente. Muito obrigada. Muito grata. Obrigada a todos. Tchau. Fiquem em paz, se cuidem. Grata. Obrigada, gente.